Percebi que ia ser difícil para vocês lerem meus lábios, aí eu resolvi ligar o microfone. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Faraday. Vocês viram lá no Moodle, né? Com sotaque um pouquinho diferente essa semana. Vocês já viram sotaque francês, sotaque chinês e dessa vez eu acho que foi sotaque peruano, né? Então você vê a matéria com vários sotaques diferentes, né? E a ideia dessa aula de regência é a gente falar um pouquinho sobre lei de Faraday, né? De fato, a lei de Faraday é relativamente simples, né? É um dos assuntos mais simples dentro de uma disciplina que já é simples, né? Mas eu não gosto muito da forma que é colocado no Survey, e também eu dei uma olhada na forma que é colocado no Moodle. Não é muito dessa forma que eu costumo mudar a lei de Faraday. Eu costumo dar de um jeito um pouquinho diferente, né? Que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu coloquei minhas notas de aula do ano passado lá no Moodle, né? Eu tenho também umas notas de aula dessa parte em PowerPoint, que eu não sei onde foi parar, deve estar em algum lugar aqui dentro do meu computador, eu preciso achar, né? Mas da forma que é colocado no Survey e também no Moodle, eu acho um pouco artificial, né? Eu vou mostrar para vocês como entender isso de uma forma um pouco mais, assim, direta, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela, meu papel, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. Uma guia. Vamos lá. Aqui. Prontinho. Vamos ajustar aqui para não ficar feio. Agora tá perfeito. Deixa eu ver, meu dedo está aqui. Está sincronizado. Vocês estão vendo minha folha de papel? Sim. Beleza. Vamos lá, então. Vamos pensar aqui que a gente tem... Vamos pensar aqui que eu tenho um elétron. Pensar aqui que eu tenho um outro elétron. Vamos pensar que eu tenho vários elétrons. Vários elétrons em equilíbrio térmico, né? Deixa eu ver se consigo focar um pouco melhor isso. E, às vezes eu tenho que usar a teoria que o ótimo é inimigo do bom. Foque no meu elétron, coisa. Agora sim. Né? Nossa, tem uma formiguinha aí, né? Bom, imagine que a formiguinha é um elétron. Vou usar você, formiguinha. Não fuja. Tá indo para tudo quanto é lado. Tá indo para tudo quanto é lado. E a formiguinha não quis participar da aula, né? Mas se você tem um gás normal, ou você pode chamar aí um gás de elétrons, né? E imagina que você tem lá um monte de elétrons livres, né? Cada um está passeando para um lado, cada um está passeando para um lado. O que vai acontecer se eu aplicar um campo magnético nessa região do espaço? O que acontece se eu aplico um campo magnético nessa região do espaço, pessoal? Os elétrons vão mudar de direção? Calma, Juliana, pode demorar um pouquinho mais de tempo para falar, para eu tomar água. Cada elétron vai sofrer uma força para um lado, né? Ô, Fernando, tudo bem? Cada elétron vai sofrer uma força para um lado, né? E o que vai acontecer? O que vai acontecer em média? Na média, o que acontece é a velocidade média quadrática desse cara é diferente de zero, mas a velocidade média é zero. Então, quando eu tenho um gás de elétrons e você não tem um movimento do conjunto, a força média é zero. Para eu ter uma força diferente de zero, aí o que eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter uma velocidade. E é isso que acontece dentro de um condutor. Eu tenho uma velocidade de deriva. Cada elétron está indo para um lado, mas no conjunto eles estão se movendo. É a mesma coisa que se eu estar numa sala fechada, eu não tenho vento. Não quer dizer que as moléculas do ar não estão em movimento. Elas estão se movendo, mas cada uma está para uma direção. Agora, quando eu abro uma janela e uma porta, você sente uma leve corrente de ar. Isso aí é um movimento coletivo, né? Então, o que conta, né, em corrente elétrica é um movimento coletivo. Agora, vamos imaginar que toda essa galera aqui está com uma velocidade média
né? Uma velocidade média v. Para onde vai estar apontando essa força média em cada elétron? Se eu tenho esse campo apontando aí para dentro da página. Para cima? Para cima, Giovanni, perfeito. Para cima. Não, pensa bem, pensa bem. Bom, gente, aí vai um outro detalhe. Eu tive um trabalhão para fazer a revisão de uma questão que eu bolei aí para P3, porque o burro aqui resolveu colocar um elétron e não um próton, né? Aí 100 pessoas erraram o sinal, né? Aí 100 pessoas erraram o sinal e o Moodle desconsiderou, né, a resolução. Só que aí pediram revisão, tal, eu fui lá olhar. Aí você olha uma prova em branco, você chega à conclusão, pô, a pessoa não sabe nada. Mas você olha toda uma questão detalhada, bem feitinha e tal, e a pessoa esquece que é um próton e um elétron, obviamente eu considerei a questão, né? Mas daí eu deixei quem pegou essa questão, eu deixei um aviso lá. Lembre, é um elétron é para o outro lado. Então, gente, para onde aponta? O Giovanni que tinha falado. Para onde aponta a força aí, Giovanni? Para baixo? Exatamente, a força aponta para baixo, né? Você vai ter uma força aqui nesses elétrons apontando para baixo, essa força magnética aqui. Olha, é só você fazer a regra da mão direita, né? Olha que legal, dá pra fazer a sombra da regra da mão direita aqui. Que barato. Então eu tenho V, B apontando para baixo, vai dar um resultado para cima, só que como é um elétron, né? Essa força magnética vai ser menos E, né? Que é a carga do elétron, V vetorial B. Não? Ou posso escrever simplesmente como sendo Q, V, vetorial B. Tá? Então eu tenho uma força apontando para baixo aí. Bom, tudo bem. Se eu tenho um gás de elétrons livres, o que vai acontecer? Eu vou ter aí um movimento circular uniforme. Né? Vai ter um movimento circular uniforme dessa coisa. Mas o que vai acontecer se eu tiver essa pinca de elétron? O que vai acontecer se eu tiver essa pinca de elétron? Nossa, esse meu desenho aqui tá mais horrível que não sei o que. Mas enfim. Vamos supor aqui que eu... Agora vou imaginar esse monte de elétron aqui dentro de um condutor. Eles não estão mais agora no espaço livre, mas eles estão dentro de um condutor. Certo? Bem, e esse condutor é esse condutor que está se movendo com velocidade v. Mas se eles estão dentro do condutor, a velocidade média deles também é essa velocidade v, certo? E olha só, vai aparecer essa força magnética aqui, mas se eu vou ter uma força magnética aqui e esses caras estão confinados dentro do condutor, eu não vou ter movimento circular, não. Eu estou sempre forçando esse cara a ter uma velocidade v. Tem um agente externo, né? Tem um agente externo aqui que está puxando esse cara aqui, ó. Vou desenhar uma mão aqui. Olha. Tem um agente externo que está puxando aqui. É o Hulk aqui. Está puxando esse cara. Pô, ficou parecendo um dinossauro. Tá? Mas então, esse cara está puxando esse condutor aí com velocidade v. Tá? E então eu não vou ter o movimento circular uniforme, eu vou ter essa força. Tá? O que vai acontecer se eu colocar um voltímetro aqui? O que vai acontecer se eu colocar o voltímetro? Essa situação é equivalente. Prestem atenção. Isso aqui é o grande lance da lei de Faraday. Né? Eu estou mostrando uma forma um pouco diferente do que está lá no Moodle e tá no server. Né? Vai aparecer aqui uma diferença de potencial. Aqui vai aparecer um V+, aqui vai aparecer um V-, tal que aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter um campo elétrico induzido. Então, essa força magnética que aparece nos elétrons aqui, de fato, né, gera um campo elétrico induzido aqui dentro. Né? Essa força magnética, de fato, eu posso interpretar como um campo elétrico induzido no sentido contrário. Né? Então, é só eu igualar esse E induzido com essa força, o módulo dessa força, né? Dividido pela carga do elétron. Né? Lembram que campo elétrico é dado pela força dividido pela carga.
certo? Então, se eu fizer essa analogia, eu vou ter um campo elétrico induzido. Mas espera aí, para ter um campo elétrico aqui dentro, eu tenho que ter uma diferença de potencial, né? Esse V mais menos V menos, tal que isso aqui é igual a E induzido vezes o tamanho dessa barra. Esqueci de colocar aqui. Normalmente a gente coloca comprimido L por causa do inglês length. Né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vocês estão entendendo a ideia? Eu só me perdi um pouco na hora que apareceu o campo, professor. Então, o Biratão. Vai aparecer essa força no elétron, né? Essa aqui é a sacada. Né? Vai aparecer essa força no elétron. Em todos os elétrons vai aparecer essa força. Isso é equivalente a ter um campo elétrico ali dentro, certo? Ou seja, é equivalente a ter uma diferença de potencial. Tá bom? A força sobre cada elétron vai meio que gerar um campo induzido. Exatamente. É como se eu tivesse um campo elétrico ali. Tá? Entendeu. Vai funcionar como se eu tivesse um campo elétrico. Ou seja, se eu tenho esses caras aqui na presença de um campo magnético, a força vai estar nesse sentido. Mas espera aí, a força nesse sentido é a mesma coisa que eu tenho um campo elétrico aqui dentro, nesse outro sentido. Tudo bem? Entendi, fez sentido. Tranquilo? E esse campo elétrico induzido, né? Aliás, essa força eletromotriz induzida, se a gente igualar as coisas, a gente vai ver que isso aqui, ó, como está todo mundo perpendicular a tudo, então isso aqui vai ser V vezes B vezes L. Né? E isso aqui é chamado de força eletromotriz induzida. De fato, o que vai acontecer, se eu fizer esse experimento, né, e colocar um voltímetro vou colocar um voltímetro entre os terminais, entre as extremidades da barra, e colocar essa barra em movimento num campo magnético, realmente vai parecer uma diferença de potencial real ali, que o voltímetro vai detectar. Por quê? Porque essa força magnética aqui vai gerar uma corrente, vai gerar uma diferença de potencial também, né, que é equivalente a essa, o que a força magnética faz aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Deu para entender isso aí? Sim. Beleza, professor, então. Nessa parte da força eletromotriz que tem o campo induzido, eu tiro da... Não é que tira da integral, porque você nem falou de integral aí, mas é que na lição ele coloca dentro de uma integral. Nesse caso, eu estou considerando que é só sobre uma partícula? Aqui eu estou considerando o seguinte, Ariadne. Aqui eu estou considerando que eu tenho o campo aqui é uniforme, né? E todos os elétrons estão com a mesma velocidade, né? Então o campo uniforme em toda a extensão, todos os elétrons estão caminhando junto com a barra, certo? Então eu não preciso fazer uma integral aí, tá bom? Ah, entendi. Obrigada. Tá bom? Então tá. Esse aqui é um caso mais simplista. Por quê? Eu pego esse caso simplista para a gente ir para o caso mais geral. Né? O que eu acho esquisito do Moodle é que ele já fala da lei geral sem falar desse caso mais simples. Né? Isso aqui é um jeitão que o Halliday faz. Isso que eu estou mostrando para vocês. Que é uma coisa mais lógica para mim. Agora, pensa o seguinte. Imagina que ao invés de ter essa barra isolada, deixa eu desenhar aqui embaixo. Deixa eu ver se eu vou desenhar com o vermelho. Vamos ver se o vermelho está funcionando. Né? Os picaretos dos meus filhos roubaram minhas canetinhas boas. Né? E eles tinham umas canetinhas porcaria iguais às minhas e me deixaram com as porcaria e pegaram as boas. Mas tudo bem. Faz parte. Agora imagina que eu tenho um trilho. Né? Eu tenho um trilho fechado desse jeito aqui. E aquela barra ali, a gente coloca aqui. Ó. Ela vira uma barra móvel agora. Né? Ela vira uma barra móvel. Que está com velocidade, coloquei velocidade V. Velocidade V, e aqui eu tenho um campo magnético, tem toda a região aqui, um campo magnético B, certo? Bom, a diferença de potencial aqui, gerada pelo movimento, né? A diferença de potencial gerada pelo movimento é aquela mesma coisa, é V vezes B vezes L. Agora vamos fazer aqui a seguinte brincadeira. Né? Vamos chamar... Bom, L é isso aqui. Né? L é isso aqui. E essa distância aqui a gente vai chamar de X. Certo? Essa distância a gente vai chamar de X.
Qual é o fluxo do campo magnético aqui? É aquela história, integral de B escalar de A. Só que aqui eu tenho uma área plana, né, e um campo homogêneo. Então é simplesmente B vezes a área. Qual é a área desse retângulo, pessoal? X vezes L. X vezes L. Né? X vezes L, exatamente. Bom, agora olha só que coisa doida. Né? O que vai acontecer se eu fizer essa derivada? O B varia? Não. O L varia? Não. Não. O que vai variar? Só o X. Então aqui eu tenho B vezes L vezes dx dt. Dx dt é a própria velocidade. Olhem para isso aqui. Olhem para isso aqui e olhem para isso aqui. Parece. Bizarro. Um V está na frente e outro V está atrás. O que acontece é o seguinte, eu peguei as coisas só em módulo aqui. Né? Então a gente acabou de mostrar que a força eletromotriz aqui, eu posso calcular ela como sendo, tem um sinal negativo aqui, menos dφb dt. Ela é a taxa de variação temporal do fluxo do campo magnético. Né? Vejam que eu não impus isso aí para vocês. Nesse caso específico, a gente consegue mostrar, né? E se vocês olharem minhas notas de aula do ano passado, a gente não tem tempo para fazer isso aqui, mas nas notas de aula do ano passado, eu peguei um campo magnético qualquer, BXI mais BYJ mais BZK. Né? E coloquei aqui, calculei o fluxo do campo magnético, mostrei que é exatamente a mesma coisa que você pegar a força magnética sobre o elétron e correlacionar essa força magnética com o campo elétrico induzido. Né? Então a gente meio que prova, entre aspas, a lei de Faraday. Né? A gente prova a lei de Faraday. E por que tem esse sinal negativo? Né? Bom, tem algumas coisas no eletromagnetismo que eu sou meio contra. Né? Embora eu já dei essa disciplina há 12 anos. Né? Uma delas é chamar a lei de conservação de carga e lei de conservação de energia de lei de Kirchhoff. Outra coisa é chamar o sentido da corrente induzida de lei de... Como é que é? Lenz. Né? Eu acho que esse Lenz e esse Kirchhoff, eles devem ter feito um lobby muito grande para ter leis bobas com o nome deles. Né? O que significa essa lei de Lenz aí? Se a gente olhar aqui, para onde vai estar apontando o campo elétrico aqui? O campo elétrico vai estar apontando para cá, né? Aqui eu vou ter um V+, aqui eu vou ter um V-. Então, o que acontece? Eu vou ter uma corrente nessa direção aqui, induzida. Olhem só, a corrente induzida vai fazer isso. Induzida e aqui, corrente induzida. Tudo bem, pessoal? Vocês concordam comigo que esse é o sentido da corrente induzida? O elétron vai sofrer uma força aqui para baixo, né? Uma força magnética, olha só. O elétron está sofrendo uma força para baixo. Só que, o que acontece? A corrente, o sentido da corrente a convenção do sentido da corrente é o sentido inverso do movimento dos elétrons. É o sentido que teriam as cargas positivas. Né? Então, o que acontece aqui? Agora vamos pensar o seguinte. Essa corrente induzida, ela vai gerar um campo em que sentido? Oposto. Exatamente, eu vou ter um campo aqui, ó, oposto. Esse aqui vai ser o B induzido. O que significa isso? Vejam que se eu movimento a barra nesse sentido aqui, o que eu estou fazendo com o fluxo de campo magnético? Eu estou diminuindo ou estou aumentando? Aumentando. Exatamente, vou estar aumentando. Mas vocês estão respondendo muito rápido, tem que esperar eu tomar água. Né? Então, o fluxo do campo magnético está aumentando. O que a natureza faz aí? A natureza não gosta que o fluxo de campo aumente, nem diminua. Né? Mas se o fluxo está aumentando, gera-se uma força eletromotriz induzida tal que a corrente induzida gera um campo magnético contrário à variação do fluxo. Né? Então, se eu tenho um aumento do fluxo magnético, vai gerar um campo tal que vai se opor a essa variação. Vocês entenderam a ideia?
Sim. Sim. Ah, beleza, então. Bom, tem alguns problemas que você vê isso aqui da outra forma. Você vê o trilho do outro lado. Eu posso fechar o trilho do outro lado. Vamos fazer isso aqui. Tá? Vamos ver se a minha canetinha permite fazer isso. Tá? Vamos fechar o trilho dos dois lados aqui. Vou fechar aqui e vou fechar aqui. Ó. E vamos chamar essa região aqui de 1 e esta outra região aqui de 2. E vou colocar a minha barra para se mover. Cadê minha canetinha verde? Ah, tá aqui. Eita, o que aconteceu aqui? Sumiu vocês. Aqui está a barra. Aqui está a barra que eu vou mover com velocidade V. Cadê vocês aqui? Tá aqui. Então aqui eu vou ter. Aqui eu vou ter um φ1 e aqui eu vou ter um φ2. Certo? Tranquilo, pessoal? Olhem o que vai acontecer. Vai gerar uma força eletromotriz aqui, V mais, V menos. Né? Eu vou ter uma corrente induzida para cá, mas perceba o seguinte. Aqui ela vai circular nesse sentido. Eu vou chamar de I1. Aqui a corrente induzida vai circular no outro sentido. I2. Tá? Tudo bem? Ah, é. A Juliana falou que o microfone do Marcos está aberto. Ah, isso, beleza. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Olha só para onde vai estar apontando aqui o B induzido desse lado. O B induzido 1 está apontando para cá. Ou seja, o fluxo está aumentando aqui. Agora, olha para esse outro lado aqui. O B aqui ó, vai estar apontando no mesmo sentido do campo. Por quê? O B induzido vai estar apontando no mesmo sentido do campo. Porque desse lado de cá, eu estou diminuindo o fluxo de campo. Aqui eu estou aumentando e aqui eu estou diminuindo. Ficou claro, pessoal? Sim. Beleza, então. Bom, essa é uma forma um pouco diferente de apresentar a lei de Faraday do que é feito no Survey e foi feito no Moodle. Mas qual que é o centro da lei de Faraday? O centro da lei de Faraday é isso aqui, ó, menos dφB dt. Esse sinal menos é o que costumam chamar de lei de Lenz. Né? Esse sinal menos vem o seguinte, ó, vai surgir uma força eletromotriz que vai gerar uma corrente elétrica que vai gerar um campo que se opõe à variação de fluxo. Né? Esse é o jeito da natureza de se opor a qualquer variação de fluxo. Né? E o que é esse fluxo? Vamos escrever esse aqui. No caso geral, como a Ariadne falou, tem uma integral aqui. É a integral de B escalar dA. Integral aonde? Integral no B escalar dA. Isso aqui é uma integral na área do circuito específico. Tudo bem, pessoal? O coração da lei de Faraday está aqui. A gente mostrou um caso específico que dá para fazer na unha, mas a questão é, para eu ter força eletromotriz induzida, eu tenho que ter variação temporal do fluxo magnético. E como eu posso, vou até escrever aqui, como eu posso variar φB? Como eu posso variar esse φB, pessoal? Sem mexer na área? Tem várias formas. É porque você pode aumentar ou diminuir a área, não? Exatamente, Juliana. Primeira coisa que eu posso mexer, a Juliana falou, é mexer com a área. Primeira coisa que eu posso fazer é mexer com a área. Né? Então eu tenho, o que a gente já viu é basicamente isso aqui. Eu tenho uma área aqui e posso mexer com o módulo dela. Isso aqui é mexer com o módulo da área. Tudo bem? Isso que a gente já viu. A área está aqui, ó. Esse é um jeito, que é o primeiro jeito que a gente viu. Agora, imagine que eu tenho agora uma espira quadrada, vai. Vou tentar desenhar o melhor possível aqui. Tem uma espira, a área dela está aqui. E aí coloco esse cara aqui num campo magnético B aqui. E coloco essa coisa num eixo.
e aí coloco para girar. Certo? O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar mexendo com o quê? Eu vou estar mexendo com o vetor área. Né? Vou colocar o vetor área para variar. Tudo bem, pessoal? Sim. Se eu colocar o vetor área para variar de uma forma de um movimento circular uniforme, se eu colocar aqui um ômega, ou seja, um MCU nessa área, né, o que vai acontecer? Eu vou gerar um φB que tem mais ou menos essa cara, que vai ser o A vezes um B0 aí, vezes cosseno de ômega T. Certo? Então, se eu colocar esse cara com cosseno, vai aparecer um cosseno porque eu tenho um produto. Vejam que aqui eu tenho um produto escalar. Então, se eu tiver um B, uniforme, né, ele sai para fora da integral, mas a minha área, né, a integral de área fica A, só que o produto escalar, né, vai variar com o tempo, vai ser um cosseno de θ, e esse θ é igual a ômega T. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Bom, sim. Quando eu fizer a derivada, né, ali, o epsilon é igual a menos dφb dt, a área, o módulo dela não varia. Né? Varia o ângulo dela, a direção dela. O módulo B0 não varia, o que vai variar é isso aqui. Então eu vou ficar com menos A, menos com menos vai dar mais, AB0 ômega seno de ômega T. Certo? E é assim que é gerado, a tensão alternada que chega na sua tomada. Né? Você tem numa usina elétrica qualquer, você tem um ímã muito poderoso, que gera um campo magnético muito forte, e ali, ao invés de uma espira, você tem várias, você tem N espiras ali, aí você multiplica o fluxo por N, né? Qualquer coisa que você multiplica o fluxo por N aqui. Né? E aí você coloca essa coisa para rodar com velocidade constante. Né? E essa velocidade tem que ser tal que a tua frequência angular, que a gente recebe em casa é 2π vezes 60 Hz. Né? Isso aqui dá 2π vezes 60 radianos por segundo. Tá? Então, é dessa forma isso aqui que a gente tem em casa. Tá? É dessa forma que é gerada a energia que você recebe em casa. Tá bom? Bom, tem uma coisa meio estranha, né? Que depois que você descobre, você fica meio revoltado. Qual é a diferença entre uma usina hidrelétrica, uma usina termoelétrica e uma usina termonuclear? A fonte da energia. Sim, mas é a fonte da energia. Mas o que a energia faz, Juliana? Como é que eu transformo energia hidráulica, né? De fato, diferença potencial gravitacional, ou energia térmica, quando eu tenho uma usina termoelétrica ou uma usina nuclear? Como é que eu transformo isso em energia elétrica? Todas utilizam aquele mesmo processo de vapor. A parte central, gente, o coração da coisa é isso aqui. Girando turbinas? Exatamente, o coração da coisa é isso aqui. Né? São formas diferentes que eu tenho de rodar uma espira, ou um conjunto de espiras num campo magnético. Né? Na usina hidrelétrica, isso aí é óbvio. A água cai e faz girar a turbina. Né? Mas o que tem dentro da turbina? O que tem dentro da turbina é isso aqui. Né? Ou, claro, várias espiras num campo magnético forte. O que acontece na usina termoelétrica? A usina termoelétrica esquenta a água, e a água, o vapor da água, por um certo processo lá, faz a turbina, né, uma bobina, girar em torno de um campo magnético. E o que mais revolta a gente é que, numa usina nuclear, para que serve a reação nuclear? A reação nuclear, numa usina nuclear, só serve para esquentar a água.
É uma forma chique de você esquentar água, né? Então, uma usina nuclear, o que acontece? Ocorre o processo de reação nuclear que libera energia térmica, esquenta a água, e essa água quente, esse vapor de água, passa, né, por um rotor que faz girar o quê? Faz girar uma espira num campo magnético, né? Então, como a Juliana colocou, a única diferença entre essas usinas é a forma da energia, né? Mas para você converter energia nuclear em usina elétrica, você precisa o quê? Você precisa de uma espira em campo magnético. Até usinas eólicas funcionam desse jeito. Mas daí a coisa é mais simples, o vento faz girar as bobinas. Tranquilo, pessoal? Não é meio que um desperdício de energia nuclear? Como, não poderia outro jeito de converter energia nuclear, então? Pois é, como, Biratã? Aí que tá. Essa é a chave da questão. Essa é a chave da questão. Né? Você vai para energia ou Biratã? Não quero, não. Não, mas o grande lance é que todas as formas de geração de energia elétrica passam por indução, isso que a gente chama de indução eletromagnética, né? Todas passam por força eletromotriz induzida, né? Bom, mas nesse caso aqui a gente variou a área, né? Nesse caso aqui variou o quê? Variou a direção da área, né? Mas vejam que tem outra coisa aqui, ó. Tem outra coisa aqui, tem o campo magnético, né? Você tem o campo magnético aqui. Como é que você pode... E se eu deixar a área fixa e variar o campo? Né? É outra possibilidade. Né? Eu poderia pensar numa bobina fixa e colocar um ímã poderoso dentro, colocar um eixo nele e colocar ele para rodar, né, dentro dessa bobina. Funcionaria também. Né? Eu fiz um experimento alguns anos atrás. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu fiz um experimentozinho alguns anos atrás que mostra que é possível você gerar energia variando o B. Deixa eu achar onde está esse negócio. Cadê? Ah, meu Deus. Você pensou que fiz besteira? Não. Pera aí, gente, que eu já vou mostrar para vocês. Apareça a coisa. Tá meio lento aqui. É um videozinho no YouTube que eu fiz o seguinte. Eu peguei um ímã desses de neodímio, né, e coloquei dentro de uma caixinha de filme fotográfico antigo. E enrolei um fio em volta dessa caixinha, né, fiz um solenoide, e na ponta desse solenoide eu coloquei o quê? Eu coloquei um LED. Né? Ó, vejam esse experimento extremamente sofisticado. Por incrível que pareça, esse é o vídeo que mais visto meu no YouTube. Não sei porquê. É o experimento mais bobo que eu já fiz. Ó, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Vocês estão conseguindo ver minha tela no YouTube? Opa. Tá muito pequenininho. Opa. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é o quê. Então, deixa eu dar um pause. Esse é um ímã. Coloquei ele dentro da caixinha. Vou colocar ele dentro da caixinha de filme fotográfico e eu tenho um fio enrolado, um fio esmontado enrolado, e na ponta do fio eu tenho um LED. Né? É só um fio enrolado em torno de uma caixinha, e agora eu vou variar o quê? Eu vou variar o vetor do campo magnético ali dentro. Como é que eu vou fazer isso? Desse jeito aí. Eu gero uma força eletromotriz suficiente com a mão para acender um LED e acender bem forte um LED. Essas coisas que você vê aqui é só uma fita para grudar o LED na mesa, para o LED não ficar sacudindo também. Chega, né? Eu não sabia que estava gravando o áudio, enfim. Essa foi boa. Beleza, então, pessoal. Vamos voltar aqui, então. Então, como eu estava mostrando para vocês, tem várias maneiras de você variar temporalmente o FIB. Você pode variar a área, né? Não só o módulo, como você pode variar também o vetor área, mas você pode variar também o campo magnético. Né? Você pode variar o vetor campo magnético, né? Eu não variei o B completo, mas eu variei o vetor campo
e o produto escalar cada hora estava num lugar, e obviamente aí a gente tem uma força eletromotriz que depende do tempo. Né? Tem um outro jeito, bom, esse aqui é o jeito que é gerada a energia elétrica que a gente recebe em casa. Né? Só que é gerado numa diferença de potencial, é uma onda senoidal, certo? É uma onda senoidal, só que a amplitude dela não é os 110 volts, a amplitude é em torno de 10.000 volts, que sai lá de Itaipu. Tá? Só que chega na nossa casa 110. Como é que é feito isso? É usado o mesmo truque de... da lei de Faraday. Vamos pensar o seguinte agora. Imagine que eu tenho agora um solenoide. Imagine que eu tenho um solenoide e aqui eu tenho um gerador de função, ou pode ter aqui uma onda senoidal, né, que vem lá de Itaipu. Né? Veja que se eu tenho um VDT aqui, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma corrente que varia com o tempo também, certo? Opa, tá tendo um delay aí. Agora sim. Tá? Bom, se esse IDT vai ser simplesmente o VDT dividido pela resistência desse solenoide, né, desse circuito como um todo. Deixa eu ver vocês aqui. Perfeito. Tá? Agora perceba o seguinte, vai aparecer um campo magnético aqui dentro desse solenoide, um BDT, que também vai seguir exatamente a mesma função VDT. Né? Lembrem que dentro do solenoide, o campo ele é diretamente proporcional à corrente elétrica. Né? Então esse BDT é proporcional ao nosso IDT. Então o jeito que o VDT variar, vai variar também o BDT. E daí? Imagine que você coloque agora aqui um material ferromagnético. Coloca um material ferromagnético aqui, e aí o campo não fica só dentro do solenoide, o campo vem para cá. E aqui eu coloco um outro enrolamento. Deixa eu ver a cor que eu coloco. Vou colocar um enrolamento em verde aqui. Isso aqui se chama secundário do transformador. Tá? E aqui eu tenho N espiras nesse secundário aqui. E o que vai acontecer aqui dentro? Né? Qual que é o fluxo do campo magnético aí dentro? Vai ser N vezes essa área, né, vezes o BDT. O BDT que eu gerei aqui nesse outro solenoide. Veja bem. Né? Aqui vai surgir uma força eletromotriz. Né? Vai surgir uma força eletromotriz aqui, nessas pontas aqui, que é uma força eletromotriz induzida. Que vai ser o quê? Menos dφB dt. Tudo bem? Vejam que o que eu estou variando agora é o módulo do campo magnético. Tá? Agora vamos pensar vamos pensar naqueles 60 Hz lá, numa onda senoidal. O que acontece numa onda senoidal? Tenho aqui B0 cosseno de ômega t. Agora, se eu fizer essa derivada aqui do φB, vai dar o quê? Vai dar menos com menos dá mais, eu vou ter NA, vai ser o NA B0 ômega seno de ômega t, certo? E aí, controlando esse parâmetro N e esse parâmetro A aqui, o que eu consigo fazer? Eu consigo diminuir a tensão de 10.000 volts para 5.000 volts dentro de um transformador de rua, né? E depois baixo isso para 110 volts com outro transformador. Tudo bem, pessoal? Essa é mais ou menos a ideia. Consegue explicar de novo? Do transformador. Ah, tá bom, vamos lá. Perfeito, Biratan. Então, deixa eu tomar uma água antes. Espera aí. Acabou essa água, vamos para outra. Bem, você concorda comigo, Biratan, que se eu aplicar aqui uma tensão que varia com essa água, uma coisa, enfim. Você concorda comigo se eu aplicar uma diferença de potencial que depende com o tempo aqui, eu vou ter uma corrente e um campo também que depende do tempo exatamente do mesmo jeitão? Tudo bem? Sim, até aí tudo bem. Tudo bem. Se eu colocar um material ferromagnético aqui, ou posso colocar esse segundo enrolamento em cima do primeiro, né? Mas se eu tiver um material ferromagnético aqui, eu vou ter esse mesmo BDT aqui, gerado nisso aqui que a gente chama de primário do transformador.
Correto. Tudo bem? Correto. Então aqui eu vou ter o teu B de T. Bom, o fluxo do campo aqui dentro vai ser o quê? Vai ser o número de espiras vezes a área da espira vezes o campo. Tudo bem? Entendi. Então o que vai acontecer? O campo gerado por esse solenoide aqui vai gerar o quê? Vai gerar no segundo solenoide uma força eletromotriz induzida que é dada pela lei de Faraday. Tudo bem? Sim. Ele pega pela força, entendi. E se a gente fizer a continha de português de padaria que sabe derivada de cosseno, né, a gente chega numa força eletromotriz que depende do tempo, que vai ser um ε0 seno de ômega t. E controlando esses parâmetros aqui, controlando o B0, o N, o A e o seno de ômega... Bom, o ômega já... Isso aqui a gente não consegue controlar, porque já vem lá de Itaipu. Né? Mas controlando esses parâmetros, a gente consegue controlar a saída do secundário do transformador. Tranquilo? Entendi. Você diminui ele, só poder diminuir o que vai sair no... Exatamente. Pode diminuir ou aumentar também. Sim. Pode aumentar. Entendi. Tá certo? Entendi. Tudo bem, pessoal? Normalmente, quando você tem gerador em casa, gerador eólico, e você produz mais energia do que você consome, você pode jogar essa energia na rede e aí você precisa de um transformador para subir a tensão, normalmente. Né? Bom, gente, qual é a outra forma de eu ter variação temporal do FIB? Qual é a outra forma de eu ter variação temporal desse FIB aí? Vocês têm alguma ideia? Alguém aqui ouve rádio? No estilo antigo? Não no celular? Sim, eu escuto no carro. Ah, beleza. Como é que funciona a transmissão de rádio? Você tem lá uma antenona. Você tem uma antena que emite o quê? Ele emite uma onda eletromagnética. Mas que raio é onda eletromagnética? De fato, ela emite um campo magnético B aqui, né, que se propaga. Né? E o que acontece? O que acontece no seu carro lá? Né? Opa, vamos desenhar esse carro melhor, né? O que acontece no seu carro aqui? Estou fazendo um carro cor-de-rosa para você, tudo bem, Júnior? No caso seria prata, mas serve rosa, sim. Tá certo. Não, o problema é o seguinte, meus filhos roubaram as canetinhas azul, vermelha, a preta, eu tô só com verde, roxo e sei lá essa cor maluca aqui que é isso aqui. Enfim, então o que acontece? Eu tenho aqui de fato uma antena. Vou colocar em que tamanho aumentado aqui, certo? Essa antena tem uma área A, certo? De fato, o B está nessa direção, enfim, está com uma área A. Então, eu vou ter um fluxo de campo magnético nessa antena que é o quê? É integral de B escalar de A. Né? Isso aqui vai gerar uma força eletromotriz que é menos dφB dt, certo? Como eu tenho uma onda senoidal aqui, a lógica é exatamente a mesma, só que eu estou transmitindo pelo ar. Né? E essa antena aqui é muito sensível. Né? Essa antena é muito sensível. Né? Então eu consigo pegar a variação desse fluxo magnético aqui. Eu vou ter um fluxo magnético φB aqui, que varia com o tempo. Né? E aí eu transformo isso numa força eletromotriz que também varia com o tempo. Né? Essa força eletromotriz também varia com o tempo. E aí o que eu faço? Dentro do circuito do rádio, eu tenho um sintonizador. Como é que funciona um sintonizador? A gente vai ver na aula que vem, na semana que vem, que se a gente tiver um solenoide, né, e um capacitor, você tem um circuito com uma certa frequência de ressonância específica. Você mexendo no capacitor do seu rádio, você ajusta a frequência
Isso é o jeito que funciona a AM. FM é um pouco mais complicado. Né? Você ajusta a frequência que você quer pegar aqui da onda do seu rádio, e aí o circuito amplificador ele transforma em som. Né? É assim que funciona o rádio, grosso modo. Né? Porque às vezes o teu rádio não pega? Porque às vezes o teu rádio não pega porque o B escalar A está sendo igual a zero. Né? O teu campo magnético está perpendicular ao teu vetor área, então você não tem fluxo. Né? Daí isso aqui está sem sinal. Né? Porque quando você entra num túnel, para de funcionar isso aqui. Bom, dentro da Terra, isso aqui o campo magnético não se propaga direito, e normalmente quando você tem um túnel muito grande, você tem muito ferro na construção. E aí você tem um efeito de gaiola de Faraday, e aí dentro do túnel você não consegue escutar o rádio por causa disso. Tá certo? Né? Quem escuta o rádio via internet até consegue escutar um pouco dentro do túnel, porque a frequência aí é outra. Né? A frequência é outra e a frequência da onda é outra, mas normalmente você escuta um pouco mais porque você tem um efeito de bufferização. Você está sempre um pouco atrasado em relação à rádio ao vivo, né, na internet. Então ele armazena um pouco de informação, você entra no túnel e quem está ouvindo o rádio via internet, no túnel escuta mais um pouquinho até perder o sinal. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, voltando, existem várias formas, deixa eu mostrar aqui, existem várias formas aí de você variar esse FIB aqui, variando a área ou variando o B, tá? Quer dizer, não existe tanto assim. Ou você varia a área ou varia a B. Você pode variar uma combinação das duas, mas daí é muita maluquice. Normalmente, ou você varia isso, ou você varia isso aqui. Tá? Você varia isso aqui quando? Quando você está num transformador, ou quando você está ouvindo rádio. Tá? Você varia esse DA quando? Quando você está produzindo energia. Tá? O que mais eu ia falar para vocês? É interessante que até nos equipamentos modernos, se você tiver curiosidade, tiver algum notebook antigo em casa, se você desmontar o notebook, você vai ver que dentro dele tem um fiozinho que percorre a tela toda, vai para o monitor, e você vê que aquilo não é conectado na tela, aquilo termina nele mesmo. O que é aquilo? É uma antena para você captar sinal de Wi-Fi. Né? E você também tem, normalmente, sinal do Wi-Fi, você tem duas antenas. Uma está na vertical, que é na tela, e outra está em volta do teclado, né, que normalmente está na horizontal. E aí o que acontece? Como você tem uma coisa perpendicular à outra, uma antena perpendicular à outra, sempre o fluxo do campo magnético vai ser diferente de zero, ou em uma ou em outra. Tá? Quem tiver celular velho também, desmonte e você vai ver uma coisa muito curiosa. Você vai ver a antena do Wi-Fi lá dentro. Né? E quem tem celular que capta a TV, também você vai ver o quê? Você vai ver uma antena. Você vai ver um fiozinho que percorre uma região grande do celular. Normalmente é em volta de todo o celular. Né? Isso aí o que é? Isso aí é a antena. E por que ele está fazendo a volta no celular? Para aumentar a área, para aumentar a força eletromotriz que ele capta nessa variação, nessa oscilação do campo magnético da onda eletromagnética. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Sim ou não? Sim. Tá. Tem mais uma coisinha que quero falar com vocês, que é a seguinte. A gente falou de transformador, tem um experimento muito bacana que a gente faz, né? Tem um experimento muito bacana que a gente faz nessa disciplina, que é o experimento 4, que infelizmente não dá para fazer de modo remoto, mas a gente faz ao vivo, que a gente faz o quê? Aí, aqui a gente tem um solenoide e acopla isso aqui num gerador de função. Né? Então aqui eu tenho um V de T. Posso colocar uma onda senoidal? Posso. Mas eu gosto de colocar outras ondas aqui para testar uma coisa. O que vai acontecer aqui? Exatamente aquela mesma coisa que eu falei para vocês. Vai ter um B de T aqui. O que a gente faz nesse experimento? A gente coloca uma espira aqui. De fato, a gente enrola um solenoide secundário aqui. Né? Várias espiras. E a gente mede no experimento a força eletromotriz induzida. Né? Então,
Então a gente faz vários experimentos lá, que é o seguinte, um dos experimentos mais interessantes é, ao invés de usar onda senoidal, todo mundo usa onda senoidal. Aí eu pensei, vou usar uma coisa que não é onda senoidal. Um experimento mais interessante, eu uso uma onda triangular que tem esse jeitão aqui, ó. Tá? Uso uma onda triangular que tem esse jeitão. Então, se eu tiver um VDT que tem esse jeitão, o BDT também vai ter esse jeitão. A pergunta que eu faço para vocês aí, como é que vai ser a cara da força eletromotriz aí? Induzida. É onda quadrada? Exatamente, onda quadrada. Aqui eu vou pegar menos a derivada. Então aqui vai estar o meu epsilon de t. Então eu vou ter aqui, vai ter uma onda mais ou menos com esse jeitão aqui, ó. Então o que essa onda em roxo é? Ela é basicamente menos a derivada da onda em verde, né? Então os alunos costumam brincar que essa é uma forma experimental de fazer derivada temporal. Tá? Então você pode programar num gerador de funções de hoje em dia, você pode programar uma onda meio que arbitrária do jeito que você quer. Né? Você pode programar uma função do jeito que você quer, e se você fizer esse experimento aqui, você vai ter a derivada da sua função. É um experimento muito bacana. A última coisa que eu quero falar para vocês sobre isso é o seguinte, né? Quando a avó ou bisavó de vocês fala para vocês tirar tudo da tomada quando está chovendo, por que ela faz isso? Será que é ignorância? Não. Pelo contrário, ela entende a lei de Faraday. Tá? Lembram quando eu mostrei para vocês... Quando eu mostrei, cadê o desenho aqui? Quando eu mostrei para vocês a ideia do transformador aqui, tá? Mostrei para vocês a ideia do transformador. Agora imagine que veio um raio. Pô, eu sei fazer um raio bonito, hein? E aí fez... Pô! Estourou o transformador primário. O que acontece no transformador secundário? Vamos analisar isso graficamente. Então, quando eu tenho um transformador, normalmente eu vou ter o quê? Eu vou ter um campo. Eu vou ter um campo que tem mais ou menos esse jeitão aqui. Tá? E aí, vou colocar aqui. Essa aqui é primário, meu BDT primário do transformador. E a minha saída é a derivada disso. Então aqui eu tenho 0 e aqui eu vou ter... Vai ter mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui na saída. Mais ou menos isso aqui. Tudo bem? Isso aqui em função do tempo, tá? Agora aqui, imagina que nesse instante aqui, ó, veio o raio. Veio o raio aqui e acertou meu transformador. Acertou meu primário. E aí fez o quê? Fez pou. Essa corrente vai cair rapidamente. Essa corrente aqui vai cair rapidamente para 0. O que vai acontecer com a minha resposta? A corrente cai rapidamente a 0 no primário. Logo, o campo cai rapidamente a 0. Qual vai ser a resposta da força eletromotriz? Eu estava tirando a derivada. O que eu recebo em casa é a derivada, né? É a lei de Faraday no solenoide secundário do transformador. O que vai acontecer nesse ponto aqui é que a minha derivada, que estava se comportando bonitinha, aqui seria menos 110 volts, aqui seria mais 110 volts, né? Vai responder à variação do campo. Então, normalmente vai acontecer isso aqui, ó. Pou! Ficou feio agora. É mais ou menos assim, ó. A cara da derivada. Então, o que acontece? Isso aqui dura... Nossa, ficou muito feio. Esse raio foi muito feio. Né? O que acontece é que na resposta do secundário vai aparecer, né, uma força eletromotriz induzida de intensidade muito maior do que 110 volts. Claro, durante alguns microsegundos só. Só que se você... Só que se você tiver um dispositivo muito sensível, pode ser um micro-ondas, pode ser
Motor normalmente não, geladeira é meio insensível isso aqui, ó. Isso aí é motor robusto. Tá? Mas qualquer aparelho eletrônico mais moderno, TV, tudo, se ele sentir isso aqui na entrada, ao invés de sentir 110 volts, isso aqui sai fritando todos os componentes eletrônicos que você tem pela frente. Então, quando a sua bisavó fala, desligue tudo quando começa a chover, ela está certa, ela sabe a lei de Faraday. Né? Ela sabe que se o raio atingir o primário do transformador, você vai ter uma resposta devido à lei de Faraday, a força eletromotriz induzida vai ser muito maior do que os 110 volts que os teus aparelhos estão acostumados. Tá claro, pessoal? Tranquilo? Vou chamar aquela velha para fazer a prova. Tranquilo. Tem outra coisa que pode acontecer também, pessoal. Mesmo que o raio não atinja o transformador diretamente, aí você não ouve aquele pou. O que vai acontecer? Quando você tem raio, né, embora o raio dure microsegundos, né, no máximo, o que acontece? A corrente elétrica que passa por um raio é gigante. É da ordem de dezenas de milhares de amperes. E aí, se você estiver perto disso, você vai ter o quê? O campo gerado por essa dezena de milhares de amperes, né, o campo magnético gerado por isso aí, vai ser sentido pelo secundário do transformador. Né? E vai ser transformado em o quê? Em força eletromotriz. Né? E aí a força eletromotriz pode variar de 110 volts para, sei lá, 10 mil volts. E sai torrando tudo pela frente. Né? Então, por isso, mesmo que o transformador não seja atingido diretamente pelo raio, né, uma tempestade de raios pode danificar seriamente uma rede elétrica. Né? Então, existem naquelas subestações de energia, existem muitos para-raios para evitar que o raio atinja os transformadores. Né? Mas nesses transformadores de rua que a gente tem, normalmente não tem para-raio perto. E por isso que é perigoso, né? É perigoso para os seus equipamentos deixar as coisas ligadas quando está chovendo. Né? O resultado pode ser catastrófico. Tá? Bom, gente, era basicamente isso. Eu fiz uma resposta errada aqui, ó. Aqui estava subindo, né? Aqui começou a cair. Então a resposta de derivada, ó, ninguém me falou nada, ó. Aqui a derivada é negativa. Então a minha resposta da força eletromotriz vai ser aqui para cima, ó. Ela vai lá para a casa do chapéu quando acontece isso e daí cai. É o contrário aqui. Eu estava falando besteira. Vocês deixaram eu falar besteira. Eu estou com sono, a culpa é de vocês. Mas a culpa é de vocês que não viram. Né? Normalmente eu faço esse teste para ver se vocês estão acordados. Eu costumo falar isso para a turma da noite. Normalmente o pessoal trabalhou o dia todo e já está com sono, então... Acontece isso no perceber que eu errei. É isso mesmo. É isso mesmo, não é brincadeira, né? Beleza, então. Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida sobre isso aí? Lei de Faraday? Professor, oi. Eu fiquei com dúvida nesse gerador de função que você falou, não entendi o que ele é. Esse cara aqui, bom, você pode gerar a função que você quiser. Normalmente você pode gerar seno, né? O pessoal da engenharia elétrica gosta de ficar brincando com seno. Eu gosto de ficar brincando com outras funções. Você pode criar essa onda aqui, ó, chamada onda dente de serra. Como você pode gerar onda quadrada, você pode gerar onda do jeito que você quiser, Biratã. Né? Você programa teu gerador de função, né? Você pode bolar a onda mais maluca que você quiser e ele vai ser um VDT do jeito que você programar. Mas obviamente. Ele está gerando uma diferença de potencial no formato de uma função, é isso? Exatamente. A gente tem equipamento hoje em dia que consegue fazer isso. Né? Entendi. Quando eu era criança, tinha a idade de vocês, basicamente a gente conseguia gerar senoidal. Eu tinha gerador de função que gerava senoidal, dente de serra e onda quadrada. Só que os geradores de hoje em dia, você dá a função maluca de T que você quiser, você vai lá, obviamente tem limitações, né? A eletrônica tem limitações. Né? A eletrônica analógica tem limitações, a eletrônica digital também tem limitações. Né? Mas você pode dar uma função, tem que ser uma função. Né? Não pode querer desenhar um Mickey Mouse, um VDT que seja um Mickey Mouse. Tem que ser uma função, né? Definida matematicamente. Mas você pode definir meio que qualquer coisa dentro dos limites do aparelho. Tá?
Mas o legal disso aqui é que você vê exatamente a derivada da função que você gerou. Tá? É bem bacana quando vocês, quando tiver já no presencial, e mesmo você já tendo passado com A, ou na pior das hipóteses, B nessa disciplina, né, entre em contato com a gente para vocês fazerem esse experimento 3 aí, que é muito bonito. Né? Não é porque eu que elaborei, eu que inventei o experimento há uns 8 anos atrás, que eu estou dizendo que é bonito. Ele é bonito mesmo. Né? É bacana de ver. E a gente faz esse experimento com uma caneta e eu enrolo um fio, eu enrolo um pedaço de cabo na caneta e onde eu meço a derivada, eu pego um outro cabo e dou uma volta na caneta e a gente consegue ver essa resposta. Né? É muito bacana. E o legal é que a gente não brinca só com onda senoidal, a gente coloca ondas bem diferentes ali para ver a derivada da onda. Né? Varia a frequência para ver quanto maior for a frequência dessa onda aqui, o que vai acontecer? Mais rápido ela vai estar oscilando, então maior vai ser a força eletromotriz. A gente faz umas brincadeiras bem legais no experimento 4. Né? Então eu sugiro a vocês, mesmo tirando A ou B na disciplina, peçam para fazer esse experimento no futuro. Tá bom? Não, a gente vai te procurar. Tá, jóia, então. Bom, gente, por hoje que eu tinha que falar para vocês era isso, né? Na aula que vem, a aula de tutoria, né? Vou pedir para vocês tentar resolver todos os problemas de estudo e o de revisão desse capítulo, né? E porque a gente vai, a minha ideia da próxima aula é tirar dúvidas de vocês de outros exercícios também, mas principalmente eu quero focar na ideia da resolução de todos esses problemas da lista de estudo e lista de... Como é que chama mesmo? Revisão. Tá bom? Bom, gente, mais alguma dúvida? Tranquilo. Professor. Oi. Eu tô com dúvida, não nessa parte da matéria, porque eu não cheguei a fazer os exercícios ainda, né? Na quinta eu volto aqui. Mas tô com dúvida no relatório. Do experimento 3. Uhum. A minha dúvida é na questão 3, que ele dá, aquelas medidas que a gente faz com o celular e depois tem que medir o campo da Terra e do celular, e aí ele quer os erros também. Eu tenho que fazer a propagação ou é aquele 5% que ele coloca? Olha, o que acontece é o seguinte, deixa eu até escrever isso aqui, né? Você vai ter, vamos pensar componente por componente, tá, Yasmin? O que eu vou escrever aqui vale para componente. Né? Vamos pensar aqui componente X. Componente X. Então, o que o teu celular está medindo? O teu celular está medindo um campo. Né? Ele está medindo um campo aqui, certo? Que aparece no teu visor. Isso aqui é o B resultante. O que eu tenho por trás disso aí? Eu tenho o campo da Terra. Isso eu estou pensando num eixo só. Tem que fazer para os dois. Eu tenho o campo do próprio celular. Se o celular está ligado, né? É importante, pessoal, quando vocês forem fazer essas medidas, né? Coloque o celular no modo avião. Por quê? Porque quanto menos funções ele estiver fazendo, menos aplicativos estiverem abertos, menos corrente ele consome. Né? Vejam que o celular é um circuito elétrico. Todo circuito elétrico passa corrente e vai gerar um campo magnético. Né? Então, esse campo magnético do celular ele vai depender dos aplicativos que estão abertos. Né? Então, você tem que estar com o mínimo de aplicativos abertos. Né? E, deixa eu pegar a minha marrom, tá aqui. Para quê? Para que esse campo aqui fique estável. Né? Esse campo aqui tem que estar estável. E você tem também o do ímã. Né? Eu já chego lá na tua pergunta, Yad. O que vai acontecer? O campo do ímã vai ser o quê? O campo da... Cadê meu verde? Eita. Eu fico perdendo a canetinha aqui. Vai ser o quê? O campo do ímã vai ser o campo medido. Vou escrever aqui. Ó. Que esse aqui, o B resultante é o B medido. É aquilo que aparece, né, no teu celular. Isso aqui vai ser menos o campo do celular, do próprio celular, do circuito do celular, menos o campo da Terra. Qual vai ser a incerteza nesse cara? A incerteza no B do ímã vai ser o quê? Eu vou ter que fazer o quê? Desvio. Vou ter que fazer o quê? Propagação de erro. Eu vou ter uma incerteza aqui e uma incerteza aqui. Certo?
Então, o que vai acontecer? Se essas incertezas são as mesmas, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui 5% aqui, 5% aqui e, teoricamente, 5% aqui. Aqui vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de derivada em relação a esse ao quadrado, esse valor ao quadrado, mais derivada em relação a esse ao quadrado, esse valor ao quadrado, mais derivada em relação a esse, quadrado, por aí vai. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Vai aparecer 3 sigma de uma medida. Estou chamando esse aqui. Ó. Né? Então, se esse cara for 5%, o que vai acontecer? Vai aparecer um raiz de 3 vezes 5% no final da coisa. Né? Esse aí vai ser basicamente a incerteza do ímã, como você está fazendo uma medida indireta, você está pegando o medido, subtraindo do celular e subtraindo da Terra, né? Você tem 3 caras aí, né? Ele depende de 3 coisas, na propagação de erro vai aparecer um fator raiz de 3 vezes 5%. Isso se a tua incerteza no teu celular, na tua medida, é 5%. Eu fiz um teste com o meu celular dá uma incerteza de 7, 8%, não dá 5% não. Tá? Então isso aí vai depender, eu acho que esse 5% aí deve ser para aqueles celulares chiques, iPhone, Samsung, S1000, sei lá. Né? O meu tá dando 7, 8%. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Léo. É que o que eu não estava entendendo é que, assim, na 3 ele quer a incerteza não do ímã, o ímã é depois na tabela, né? Ele quer a do celular e da Terra. Então é tipo 5% ou 7% do módulo que eu achei, ou eu faço para cada componente e depois eu propago para... É componente a componente. Tá? Tá. Né? Que o que ele... Oi, fala. Não, eu ia perguntar da linearização. Ah, tá. Pode falar. Que na última aula eu perguntei isso e aí acabou caindo a internet e depois eu vi que você fez um comentário embaixo da aula gravada. Sim. É que eu não tinha visto direito o roteiro. Como é que eu faria se eu fosse fazer o roteiro disso? Eu ia tirar o LN dos dois lados, o LN de B e o LN de X, né? De fato, é assim que a gente faz na prática, né? Mas se você já sabe o comportamento esperado, por que é legal fazer assim? Porque aí você fica com uma inclinação que, de fato, é aquela potência que você tem a dependência. Então, toda vez que você está estudando um fenômeno que você não conhece, você tem que fazer LN contra LN. Tá? Eu pensei que o cara que fez o roteiro tinha pensado assim. Mas não, ele já coloca lá que o B do ímã, né, é proporcional a 1 sobre R ao cubo. Então, ele pede para você plotar um Y, que é igual a esse B, versus um X, que é igual a 1 sobre R ao cubo. Tá? É isso que é para fazer. Tá? Por isso que então, eu não preciso aplicar o LN, né? Ele meio que não precisa aplicar o LN. Depois que você surgiu com aquela... Acho que foi você até que perguntou aquilo. Daí eu fui publicar o vídeo lá, e aí eu vi... Enquanto eu estava baixando o vídeo do Google Drive e depois, como é que vocês chamam? Upando para o YouTube, né? Esse intervalo de tempo aí foi quase 1 hora. Aí eu nesse intervalo de tempo eu fiquei olhando o roteiro, aí que eu vi que eu tinha falado besteira, por isso eu fiz aquela observação. Não é que eu falei besteira. É porque no experimento anterior a gente teve que fazer assim, né? Aí dá a entender que tinha que fazer de novo essa relação. Desculpa, não entendi. No experimento 2, a gente tinha que fazer a linearização usando o logaritmo mesmo. Então, eu achei que nesse também ia ter que fazer. Você sempre pode fazer a linearização indo pelo logaritmo. Por exemplo, quer ver? Ó, isso aqui vai ser uma constante que eu não lembro lá. Nós vamos chamar essa constante, sei lá, de laranja. Isso aqui é laranja sobre 1 sobre R ao cubo. O que vai acontecer se eu tirar LN dos dois lados? Eu vou ter que LN de B vai ser igual a menos 3 LN de laranja, perdão, menos 3 LN de R, mais LN de laranja, certo? Então, quando eu ploto o gráfico, esse menos 3 aqui vai estar como taxa de inclinação. Então, eu sempre... E o legal de você fazer desse jeito aqui é que você não precisa saber a priori qual que é a dependência de algo que você está medindo com algo que você está variando. Quando você faz isso, o próprio experimento te diz qual é a dependência. Tá? Então,
Na prática, o que a gente faz no dia a dia é isso aqui, quando eu estou estudando um fenômeno que eu não conheço. Tá? Mas como ele já te disse que o B vai depender do inverso de R ao cubo, para facilitar para vocês, o professor que escreveu o roteiro quer que vocês façam dessa forma. B versus 1 sobre R ao cubo. Mas dá para fazer ln de B versus ln de R? Dá. Se eu chamar y igual a ln de B e chamar x igual a ln de R, eu tenho também outra reta. Dá para fazer do mesmo jeito. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Isso aqui é uma laranja. Tá? Uma laranja roxa. Bom, pessoal, se vocês não têm mais dúvidas, tentem fazer a lista de revisão e a lista de estudo, que aí na próxima quinta-feira a gente discute elas, e também se vocês tiverem dúvidas em outros problemas, outros exercícios que vocês virem em outro lugar, a gente tenta resolver. Se eu não souber resolver esse exercício de outro lugar, eu falo assim, esse é um problema muito interessante. Né? Tá bom? E daí eu espero que na aula seguinte vocês tenham esquecido ele. Tá? Tô brincando, eu vou tentar resolver. Tá? Bom, gente, até quinta, então. Boa noite. Boa noite pra vocês. Até quinta, professor. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.